E o famoso discurso do Kennedy, também em relação à obrigação dos Estados Unidos. Aí na imagem aparece o Bob Bernanke, né, o presidente do Banco Central, que deve continuar até 2010. Ele tem um mandato até 2010, então isso aí é algo que o Obama não pode nem encostar nele nesse sentido. Ele não é só quando terminar o mandato, como ele assumiu em 2006, só a partir de 2010 que poderemos pensar em outro presidente do Banco Central. Lembrando que é uma indicação, não é isso, professor, do presidente dos Estados Unidos, mas que tem que ser aprovada pelo Congresso. Pelas duas casas do Congresso, então é um nome muito importante, é um dos grandes nomes da política econômica, mas é alguém que o Obama vai ter que trabalhar com ele. É uma herança, é outro fator de continuidade do governo Bush, assim como você já destacou, Milena, o Robert Gates, secretário da Defesa, também herdado do gabinete do Bush. O juramento é um texto já pré-escrito que muito pouco se modifica. Aliás, recomenda-se até não se modificar muito, né? De 35 palavras. 35 palavras, com 3 adicionais, né? Pedindo a ajuda de Deus, que são extraoficiais, que não estão no juramento, mas foram adicionadas por George Washington no primeiro discurso. Em 1789. Em 89, desde então todo presidente fala isso, né, no final do juramento, mas não faz parte do juramento oficial. Outra expectativa para ver se o Obama também, e provavelmente vai, né, adicionar essas palavras pedindo a ajuda de Deus. E o discurso de posse é algo que os norte-americanos levam muito em consideração, eles levam muito a sério. Agora há pouco nós estávamos falando da expectativa de ver concretizado nesse discurso as promessas de campanha, uma vez que já foi feito um estudo de 2 meses da atual conjuntura dos Estados Unidos, e também existe uma expectativa de a quem ele vai se referir. A gente já sabe que ele vai fazer referências a Abraham Lincoln, justamente pelo momento histórico de primeiro presidente negro, e foi após a Guerra de Secessão que se aboliu a escravatura nos Estados Unidos, a partir de uma iniciativa da coragem de Abraham Lincoln, né, de enfrentar a guerra realmente e fazer acontecer. Tudo bem que além de motivos visionários, também tinham motivos comerciais muito fortes, né? Era um mercado consumidor que se abria, olha só, Obama se preparando para sair. Agora sim, então, a gente tem a confirmação de Barack Obama. Ele parece que nesse momento, então, ele sai mesmo da igreja de St. John's. Exatamente. Então, toda aquela correria, toda aquela expectativa que nós vimos aí foi de pessoas saindo, de convidados que participaram do culto e a imprensa também. Mas é neste momento, ao vivo, você acompanha direto de Washington, que o mais novo casal a ocupar a Casa Branca sai. A gente ouve aí a manifestação dos populares, veja só, são muitos gritos. Ele tem se mostrado sempre muito cavalheiro, né? Os outros presidentes tinham essa preocupação com as esposas, eram mais práticos, né? Eu acho que, nesse ponto, sem dúvida nenhuma, quem estava mais preocupado com isso antes era o serviço secreto de abrir e fechar as portas, não demonstrando o cavalheirismo que Obama acaba de demonstrar aí com a Michelle. Pois bem, e também pode ser que ele pontue também em algum momento, o senhor acredita ou não, algum discurso, algumas palavras de Ronald Reagan, que fez questão de afirmar que não iria presidir sobre a decadência americana, que o governo não era a solução, mas sim identificava o governo como a causa dos problemas, então precisava mesmo da união e da cooperação de toda a nação. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele fará alusões a presidentes passados que assumiram momentos de crise. Isso seria o Reagan em 1981, janeiro de 81, e principalmente, eu acho, o Roosevelt, o Franklin Roosevelt, quando ele assume em janeiro de 33, com a missão de tirar os Estados Unidos da Grande Depressão, uma missão que ele de fato vai conseguir fazer ao longo da década. E preparava para a grande mudança que era o New Deal, Que era o New Deal, exatamente. E ele até dizia, não há nada a temer além do próprio medo que nos deixa presos, exatamente. Né? Esse, então, eis aí o The Beast, né? O animal em tradução livre, a limusine, o Cadillac, o novo veículo, especialmente reformado e produzido, recriado para o novo presidente eleito, Barack Obama. Esse é o veículo de maior segurança do mundo. A nossa editora de internacional acabou de nos atualizar dizendo que até a roupa de Barack Obama é à prova de bala, né? Ou seja, tecnologia no último nível. Mais alto, mais sofisticado possível, e de fato o medo que existe em relação à segurança do presidente americano, talvez a figura internacional mais visada, né, que existe no mundo hoje em dia. Com certeza. E quem tem detalhes sobre o que vai acontecer a seguir é a nossa editora de internacional, Veridiana Moraes. Veridiana.
Milena, então nós acompanhamos aí a saída do casal Obama da igreja de St. John's. Agora eles vão se reunir na Casa Branca com o presidente Bush, a esposa dele, Laura Bush, e também com Joe Biden e a esposa dele, Jill. Esse café da manhã, então, como você lembrou agora há pouco, há uma diferença de 3 horas, então lá agora são 9 horas da manhã. O cronograma desse dia de posse está sendo seguido à risca, porque o café da manhã estava marcado para começar às 10 horas da manhã na Casa Branca, o que é perto, o trajeto de carro vai ser bem curto. Então, 10 horas da manhã, os 3 casais já se reúnem e essa também mais uma das tradições para o casal que deixa a Casa Branca se despedir da residência oficial e recepcionar o novo casal. Então, depois desse, enquanto acontece esse café da manhã, lá na parte oeste do Capitólio, os convidados já começaram a chegar, como nós mostramos. E depois disso é que começa a celebração oficial. Então tem um programa bastante extenso e é um programa que mistura declarações oficiais, chamamentos oficiais e também música. Aliás, a parte musical é uma parte bastante extensa que começa com a banda da Marinha dos Estados Unidos e também um coro de crianças de São Francisco, de meninos e meninas de São Francisco. Depois tem um chamado de ordem e um discurso de boas-vindas da senadora Dianne Feinstein, que acontece, e logo depois tem uma invocação do pastor Rick Warren. Porque ele é praticamente considerado um superstar, uma das pessoas mais influentes nos Estados Unidos e ao mesmo tempo que ele tem esse jeito inovador de ser e de pregar, é autor de livros e tem uma linguagem multimídia bastante interessante, inclusive usa sites e tudo mais, ele também tem uma atitude muito conservadora quando ele é contra o aborto, quando ele é contra a união entre homossexuais e também quando ele é contra a pesquisa com células-tronco. Justamente, Milena, ele tem posições bastante marcadas e, na verdade, bastante coerentes com o cargo que ele ocupa, mas neste momento, na cerimônia, ele vai se limitar justamente à parte protocolar. Tá certo, nós vemos aí então os preparativos, abrindo então as portas. É a chegada do vice-presidente eleito, Joe Biden, à Casa Branca, acompanhado da esposa Jill, para esse café da manhã que falamos agora há pouco, esse café da manhã que reúne os 3 casais na Casa Branca, que é uma forma, neste caso, do casal Bush se despedir e de recepcionar, dar as boas-vindas ao casal Obama e também ao casal Biden. Então aí nós vemos o vice-presidente, que aliás, Milena, o vice-presidente é o primeiro a prestar juramento. Depois, então, a invocação do reverendo, a qual nós estávamos comentando agora, vai ter uma apresentação de um dos ícones da música norte-americana, que é a cantora Aretha Franklin. Então, depois de Aretha Franklin, aí sim, o vice-presidente Joe Biden presta o juramento. E por essas imagens que nós estamos acompanhando ao vivo, aí está o presidente eleito Barack Obama. Ele desce do carro sempre muito sorridente. Michele também. Parece que ela carrega um presente. É o protocolo, né, Milena? O protocolo, dessa vez, o protocolo das primeiras damas. Então, aí, um gesto simbólico e bastante significativo e que, para os norte-americanos, é da maior importância. A gente vê que eles são recepcionados, até uma conversa. Há uma foto oficial do antigo casal com o novo casal. George W. Bush e a primeira-dama, Dona Laura. George W. Bush que conduz Michelle Obama pela mão. E logo em seguida atrás vão Dona Laura e Barack Obama. Por essas imagens rápidas que nós presenciamos aí ao vivo, podemos acompanhar ao vivo direto dos Estados Unidos, a gente percebe que as diferenças também podem ser vistas e
se concretizadas nas figuras femininas, né? Elas têm estilos muito diferentes de se vestir, de se comportar, né? Enquanto a esposa de Joe Biden, a dona Jill, está usando botas, por exemplo, até o joelho, né? E uma saia mais curta, a primeira-dama aparece de um jeito mais clássica, né? Agora, e Milena, a dona Laura também. Oi, pois não, Veridiana.